Olá pessoal, estou de volta aqui com vocês para apresentar o segundo vídeo da série Mistérios Decodificados, que tem como tema principal o Oráculo do Tarô. Toda essa série está sendo publicada no meu canal Arcanos do Universo. O link para o acesso ao canal está na descrição de todos os vídeos. Portanto, se você deseja me acompanhar aqui no YouTube, é só se inscrever. Para quem preferir acompanhar pelo Facebook, também estarei postando lá na página intitulada de Mistérios Decodificados. Também segue o link na descrição, ok? Bom, antes de continuar, gostaria de falar um pouquinho sobre a importância dessa série de vídeos. Muita gente deve pensar que conhecer a história do tarô não é tão necessário assim para aprender como é que se joga. Se a pessoa ficar só no jogo, tudo bem, até pode ser. Mas se realmente quisermos ir além disso e quisermos nos desenvolver ao máximo, seria sim muito prudente e indicado assistir todos os vídeos da série e estudá-los também. Ainda mais sabendo que com muito esforço e dedicação, pode-se extrair livremente uma enorme quantidade de conhecimento e informação que está codificada numa vasta simbologia arcana impressa nas lâminas do tarô. O único impasse que pode ocorrer durante esse processo está na interpretação correta dos símbolos que se apresentam no momento de uma leitura, pois teria que fazer sentido de acordo com o contexto sociocultural em que vivemos atualmente. Por isso que é importante sabermos do passado histórico do tarô e o surgimento dos baralhos dentro do seu próprio contexto sociocultural, ou seja, saber do passado fará com que saibamos até onde o tarô pode nos levar no futuro. Então fica aí a dica, estudem bastante, mas não fiquem só na leitura de textos ou na visualização de vídeos, façam pesquisas também, experimentem. A dedicação aos estudos é, sem sombra de dúvida, o verdadeiro caminho para adquirir toda forma de conhecimento. E no tarô, o conhecimento é poder. Agora eu pergunto, quem é que não quer ter o poder de realizar os próprios sonhos, desejos ou vontades? Quem é que não quer alcançar a realização e a felicidade? Posso garantir com toda certeza que o estudo do tarô é um caminho recheado de realizações. Estudá-lo é como aprender a enxergar a vida de uma maneira diferente, ampliando a nossa consciência acerca de várias possibilidades de mudanças. E mudar a maneira que pensamos é o primeiro passo para mudar a nossa vida em sintonia com aquilo que almejamos. Então, para quem está me assistindo, parabéns! Você já deu os primeiros passos na direção certa. Para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, não deixe de assistir o vídeo anterior, que serve de base para entender o que vem por aí. Deixarei o seu link na descrição. Ao final deste vídeo, se gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que responderei assim que puder. Agora vamos prosseguir com o terceiro assunto dessa série. Nessa segunda parte da série, irei abordar a primeira evolução iconográfica do tarô. Mas o que significa isso? Significa que vou contar a vocês um pouco da história do surgimento dos primeiros modelos de baralhos em pleno solo italiano, compreendendo um período que vai desde 1441 a 1650. É lógico que não irei falar de todos os que surgiram nessa época. Seria muito extenso e cansativo para quem está assistindo. Só vou falar sobre os mais importantes, de preferência aqueles que possuem um registro histórico, e aqueles que possuem uma estrutura mais próxima ao do baralho convencional de 78 cartas. Também irei revelar as principais características de suas ilustrações, as principais mudanças na simbologia, baralho por baralho, arcano por arcano. Assim fica mais fácil de entender como o tarô evoluiu para os dias de hoje. Os primeiros modelos que irei apresentar a vocês são do conhecido padrão Visconti-Sforza. São eles: o tarô Carey Yale, o tarô Pierpont Morgan Bergamo e o tarô Brera Brambilla. Estes são os mais conhecidos e os mais importantes do padrão Visconti-Sforza. Depois, logo em seguida, irei falar também sobre o tarô Guenier,
E por último, ainda dentro desta primeira evolução, o tarô Sol à Busca. Gostaria de salientar que alguns baralhos dessa época existem apenas em museus, bibliotecas e em coleções particulares, espalhados pelo mundo todo. Outros, no entanto, foram recriados em edições mais recentes, para que pudessem ser devidamente restaurados e comercializados. Bom, vamos começar com o padrão Visconti Sforza, onde somente 3 se destacam como os mais famosos e os mais antigos, que seriam o Cary Yale, o Pierpont Morgan Bergamo e o Brera Brambilla. De acordo com o famoso editor, escritor e colecionador de tarô, o norte-americano Stuart Kaplan, existem aproximadamente 15 diferentes baralhos do tipo Visconti Sforza, espalhados pelo mundo todo. Alguns deles restaram apenas algumas cartas soltas do baralho. Acredita-se que este padrão foi criado por Bonifacio Bembo. Ele era o artista favorito de Filippo Maria Visconti. Outras vertentes acreditam que foi criado por outro artista, o Michelino da Bezosso. Este foi o mesmo artista contratado para criar um jogo de cartas chamado Marciano, em cerca de 1420, considerado por muitos como um proto-tarô, o qual era composto de apenas 16 trionfi, feito no padrão Minchayat. Sendo assim, as cartas Marciano automaticamente ficam de fora da nossa lista por não serem considerados um típico baralho de tarô dentro dos padrões aceitáveis. Antes de apresentar os baralhos, preciso falar um pouco da história das duas famílias Visconti e Sforza e de como surgiu esse padrão. Então vamos lá. Visconti era uma família da nobreza italiana partidária dos Gibellinos, que governou o Ducado de Milão durante a Idade Média e início do Renascimento, entre os anos de 1277 e 1447. Mas foi nesse último ano, em 1447, por conta da morte do último duque Filippo Maria Visconti, que a República Ambrosiana Dourada, também chamada de Lombardia, foi criada pelos membros da Universidade de Pávia, junto com os principais integrantes das famílias Visconti e Sforza, por um período de menos de 3 anos. No entanto, a sucessão dos Visconti em Milão se deu através de Bianca Maria Visconti, filha ilegítima de Filippo Maria Visconti, quando se casou com o capitão mercenário Francesco Sforza, assumindo o ducado a partir de 1450. Por outro lado, a família Sforza era conhecida por ser temida pelos seus terríveis e brutais atos durante sua regência em Milão, até ser dominada pela Espanha em 1540. Só queria relatar que nesse momento, um fato curioso ocorreu na casa Sforza. É que um nobre integrante dessa família foi, por certo tempo, patrão de Leonardo da Vinci. Bom, continuando, o nome Visconti Sforza foi associado aos primeiros conjuntos de cartas de jogar que naquela época eram conhecidas apenas por trionfi, e que foram encomendadas pelos principais integrantes dessas duas famílias, onde poucas sobreviveram ao tempo e aos cuidados de seus donos, e que estão entre os mais antigos já encontrados. Os baralhos do padrão Visconti Sforza são de grande interesse histórico, sendo referencial de um belo produto artístico sociocultural. Isso não é à toa, pois as suas ilustrações foram feitas à mão, e muitas vezes com materiais preciosos, e ainda em alguns casos acredita-se retratar os próprios membros das famílias Visconti e Sforza, fazendo a ligação das duas dinastias que governaram Milão e Lombardia desde o século XIII. O primeiro baralho a ser apresentado é também provavelmente o mais antigo já registrado e o primeiro que foi conservado ao longo de sua história. Seu nome correto é o Tarô de Cary Yale Visconti di Modrone. Existem várias versões sobre sua origem, mas o mais correto a afirmar é que este conjunto de cartas foi encomendado por Filippo Maria Visconti, o Duque de Milão, como presente de casamento para sua filha Bianca, que se casou com o famoso mercenário Francesco Sforza em 24 de outubro de 1441. A partir daí, esta coleção ficou de posse da família Visconti di Modrone de Milão, até
1945, quando Melbert Carey Jr. comprou o conjunto importando para os Estados Unidos. Foi somente em 1967 que essa coleção passou a ser chamada de Carey Yale, em razão da doação feita pela própria família após a morte do proprietário para a biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale. Algum tempo depois, essa coleção foi restaurada por Stuart Kaplan, da editora US Games, e está sendo publicada até os dias atuais com o nome de Carey Yale Visconti Tarok Deck. Mais recentemente, a coleção foi também restaurada por outra editora, a Il Meneghello, nomeando como Tarok Visconti di Modrone, numa edição especial e limitada a 400 exemplares. A data exata da criação deste conjunto de cartas é difícil de saber, havendo muitas teorias e controvérsias entre os estudiosos. De acordo com Giordano Berti, que realizou um estudo aprofundado sobre a obra História do Tarô, de Oscar Mondadori, ele descreve a data precisa para o período entre 1442 e 1447. A prova disso é simples. Ele declara que a moeda florim de ouro, feita pelo Duque de Milão, Filippo Maria Visconti, em 1442, que permaneceu em uso até o ano de sua morte, em 1447, aparece nas ilustrações de algumas cartas, os dois lados da moeda vigente da época. Agora que temos como provar que o tarô Visconti di Modrone realmente poderia ter surgido em 1442, irei elucidar sobre outra questão essencial, que seria: qual a quantidade original de cartas que tinha este baralho? Para alguns, a quantidade original era de 80 cartas e para outros 86. E como é que a quantidade aumentou se a quantidade de cartas que um baralho de tarô possui é normalmente de 78 cartas? Para desvendar mais esse mistério, vou falar um pouco sobre duas teorias existentes. A maioria das pessoas pensam que a quantidade original desse padrão aumentada para 80 ou 86 cartas se deve ao fato de que o tarô Visconti di Modrone seria o único padrão ocidental de cartas em que as figuras da corte ora são 6, ora são 4. Isso ocorre porque durante a sua criação, além dos tradicionais rei, rainha, cavaleiro e valete, adicionaram-se mais duas figuras femininas que fariam par com o cavaleiro e com o valete, que seriam a dama e a donzela, respectivamente. Sendo assim, com mais os 22 trunfos, o número total de cartas originais deste baralho ficaria em 86. Isso bastaria para resolver a questão da quantidade original de cartas serem 86. Mas esse pensamento está errado, pois na verdade ninguém acrescentou figura alguma. Já existia naquela época o padrão Minchayat de Milão, que era constituído de 16 trunfos mais 4 séries de 16 cartas, uma para cada um dos 4 naipes, conhecidos como bastões, taças, moedas e espadas. A fundamentação correta dessa primeira teoria está no fato de que o pintor e miniaturista italiano Bonifacio Bembo provavelmente criou esse novo padrão se baseando no jogo de cartas Minchayat que já existia. O que se sabe é que Filippo Maria Visconti encomendou esse baralho para dar de presente para sua filha Bianca em razão do seu casamento com Francesco Sforza, em 24 de outubro de 1441. Por dedução, acredita-se que Bonifacio Bembo acrescentou mais 6 trunfos ao baralho e retratou em algumas cartas partes da história das famílias Visconti e Sforza. Então, segundo essa vertente, restaram no total somente 67 cartas das 86 originais, que seriam 11 trunfos dos 22, 17 figuras das 24 e 39 cartas restantes
das 40 cartas de números. Já a segunda teoria diz respeito à criação de Michelino da Bezosso, que também era um pintor e miniaturista italiano. Estudiosos acreditam que é mais provável a criação do tarô Visconti di Modrone ser inteiramente baseado no proto-tarô marciano, de 1420, também feito no padrão Minchayat, de 16 trunfos mais 4 séries de 16 cartas. Está tão certo quanto documentado que Michelino já havia fornecido para a família Visconti um outro baralho de cartas de jogar, do mesmo padrão, onde os trunfos eram representados por divindades romanas. Infelizmente não sobrou nada para mostrar. Mas o que se sabe de toda essa história é que Filippo Maria Visconti queria um novo baralho no mesmo padrão, porém dessa vez com os 16 trunfos sendo representados por figuras humanas, em vez de divinas, e ainda em uma ordem hierárquica, onde o tema central seria baseado no poema I Trionfi, de Petrarca. Naquela época, principalmente no norte da Itália, toda a arte renascentista era especialmente influenciada por duas obras literárias de peso. Uma delas era a Comédia de Dante, que muitos anos depois, Giovanni Boccaccio mudou o nome para Divina Comédia. A outra era o poema I Trionfi, de Francesco Petrarca. Essas duas obras falam basicamente da mesma coisa. Descrevem a luta incessante do bem contra o mal e a ascensão humana a Deus. Também vale a pena saber que Petrarca se inspirou na obra A República de Platão, onde a alma evolui combatendo suas próprias falhas, que seriam os vícios ou pecados, enquanto se praticam as virtudes. E tudo isso acontecia em níveis hierárquicos, onde uma virtude sempre superava um vício, fazendo a alma evoluir etapa por etapa. O engraçado é que essa é basicamente a proposta do tarô da atualidade, ou seja, o caminho para a evolução da alma. Voltando à configuração do baralho original, era normal naquela época os padrões de baralhos, Minchayat, serem confeccionados seguindo o padrão de 16 ou 14 cartas por naipe. Era bem comum também os trunfos seguirem essa mesma quantidade, quando criados. Estudiosos afirmam que em Ferrara se produziam baralhos com 14 trunfos apenas, mas em Milão eram sempre 16. Embora haja divergência no número certo de cartas para o padrão Minchayat, podemos constatar que a predileção de Filippo Maria Visconti para o número 16 era grande. Por esse motivo, conclui-se que Filippo Maria Visconti encomendou de Michelino da Bezosso um baralho de 80 cartas no total, em propósito do casamento de sua filha. Então, segundo essa outra vertente, restaram no total somente 67 cartas das 80 originais, 11 trunfos dos 16, 17 figuras das 24 e 39 cartas restantes das 40 cartas de números. O que muda em relação à primeira teoria é o número de trunfos originais, do resto fica exatamente igual. Mas é com base nessa segunda teoria que irei mostrar o que seria provavelmente o baralho original.